uma vez 3 porquinhos que viviam com a sua mãe, até que um dia eles a deixaram e foram viver as suas vidas. Construíram as suas casas de palha, madeira, tijolos, encontraram um lobo, se livraram dele. Mas tudo isso você já sabe. O que eu vou contar hoje é o que aconteceu depois de tudo isso. O primeiro porquinho, o da casinha de palha, prestou concurso público e virou trabalhador. O segundo porquinho, da casinha de madeira, prestou concurso para motorista. Já o terceiro porquinho, da linda casinha de tijolos, entrou para agente administrativo. E foram felizes para sempre? Ainda não. Eles trabalharam muitos e muitos anos, realizaram muitas coisas, conheceram muitas pessoas. Só que chega um tempo que é hora de parar, hora de se aposentar. Então, os 3 porquinhos marcaram uma visita para irem ao IPMPG, Instituto de Previdência Municipal de Praia Grande. Só que no caminho, enquanto iam para lá, encontraram ele. Ele mesmo. E ele estava muito mais malvado e mais velhinho também, o lobo mau, que começou a dizer aos porquinhos que eles não precisavam levar nenhum documento para o IPMPG, que a aposentadoria era tudo igual. Os porquinhos começaram a ficar bastante confusos. Só que o terceiro porquinho, que continuava muito mais inteligente, mandou o lobo embora e resolveu ele mesmo explicar aos irmãos tudo o que sabia sobre a aposentadoria. Ele disse que para irem ao IPMPG precisavam sempre levar os seguintes documentos: RG, CPF, comprovante de residência, último olerite e uma certidão de tempo de serviço, que você consegue lá no departamento pessoal na prefeitura. E se tiver trabalhado em outros lugares, é necessário levar os documentos de lá também. Bom, entendida essa parte, o porquinho disse que o lobo havia mentido quando disse que existia somente um tipo de aposentadoria. Na verdade, existiam vários. Vamos ao primeiro caso. O primeiro porquinho, que havia sido trabalhador, iria ter uma aposentadoria integral, porque ele tinha contribuído 35 anos e já tinha 60 anos de idade. Se fosse uma porquinha, seria um pouquinho diferente. Ela teria que ter 30 anos de contribuição e 55 anos de idade. A aposentadoria integral, ou seja, você recebe todos os benefícios, adicional mais esta parte, tudinho. Bom, entende desse caso? O segundo porquinho, que havia sido um motorista, teria uma aposentadoria proporcional, ou seja, proporcional ao tempo de contribuição. Ele estava com 65 anos e havia contribuído 10. Se fosse uma porquinha, volto a dizer, seria um pouquinho diferente. Teria que estar com 60 anos de idade e 10 de contribuição. Nesse caso, ele teria uma aposentadoria com salário relativo ao tempo de contribuição na prefeitura. Nesse momento, os porquinhos se lembraram da sua mãe, que havia sido merendeira, e ela teve uma aposentadoria compulsória. O que é isso? Ela se aposentou quando chegou aos 70 anos de idade. E não importa o tempo de serviço, mas o benefício nunca é menor do que um salário mínimo. O terceiro porquinho, então, explicou que iria se aposentar pela média. Média? Que média é essa? Nessa aposentadoria, o servidor precisa ter 60 anos de idade e 35 anos de contribuição. Volto a dizer, se fosse uma porquinha, teria que estar com 55 anos e 30 de contribuição. Nesse caso, a aposentadoria se dá pelo INSS e o valor é corrigido todo começo de ano. O lobo mau, que estava ali por perto, ouvindo a conversa bem quietinho, resolveu se meter e disse que havia se aposentado por invalidez, porque depois daquele acidente com a chaminé e os porquinhos, ele foi aposentado pela perícia médica. E ele se lembrou que a loba, a sua esposa, havia tido uma aposentadoria de professora, porque ela havia contribuído 25 anos e tinha 50 anos de idade. Depois, ele se despediu e disse que precisava ir, porque ele precisava ir ao curso de marcenaria que fazia no PIC. Afinal, nunca é tarde para aprender novas coisas, ainda mais nessa nova fase da vida, a fase da pós-aposentadoria, que é uma fase de renovação. E assim, entendido tudinho, os porquinhos voltaram para casa, pegaram os documentos e foram até o IPMPG. E um tempinho depois, 90 dias, eles se aposentaram.
E foram felizes para sempre? Porque a nossa história só está começando. E eles sabem que não precisam ficar em casa assistindo televisão, porque na nossa cidade tem muita coisa para fazer. Eles podem fazer cursos no PIC, nas CEPROS, visitar o Conviver e fazer muitos amigos, conhecer o Palácio das Artes, o Porto do Saber. Enfim, essa história está só começando e tem tudo para ter um final muito feliz.